começar a nossa reunião de hoje, da nossa educação continuada para a residência médica. Lembrando que a gente se propõe aqui uma discussão de formação aos residentes em cirurgia geral. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, no meu entender, assim, desde o início da minha residência em cirurgia geral, eu sempre tive um apelo muito grande às circunstâncias de nutrição e cirurgia. E tão logo o Dr. Marcos Zambelli, que é o nosso chefe da residência em cirurgia geral do Hospital São Francisco, me atentou a uma discussão que ele teve, muito rica e produtiva, com a doutora Clarissa, do Hospital Luxemburgo. Me lembrei dessa boa relação que eu tive na minha formação. Então, a gente vai fazer o mesmo formato. A gente vai ter, inicialmente, um acadêmico falando um pouco a respeito do contexto da aula hoje, alguns artigos discutidos, e à medida que a gente for sedimentando conhecimento, no final a gente abre os comentários com os presentes, lembrando que o nosso conflito de interesse aqui com o saber apenas. Nós estamos aqui para poder conversar a respeito dos nossos sucessos, angústias, fracassos e perspectivas dentro da formação do cirurgião geral, e que assim a gente vai tentar trazer um pouco do interesse de todos que aqui estão se formando futuramente como cirurgiões no tema de relevância. No caso, hoje, nutrição e cirurgia. Então, eu gostaria de pedir que a acadêmica Alessandra pudesse começar. Está tudo certo aí, Alessandra? Está me ouvindo, doutor Igor? Alessandra? Oi, está dando para escutar direitinho? Me escuta? Oi, está me escutando? Estou escutando. Deu certo. Olha para mim, só por favor, se está dando certo o compartilhamento de tela. Não está me aparecendo aqui, não. Agora sim, muito provavelmente. Isso. Vamos lá, pronto. Peraí, como é que coloca aqui a apresentação, gente? Não sei mexer nisso, não. Vamos por aqui mesmo, né? Bom, tá dando para escutar, pessoal? Perfeitamente, pode falar. Beleza, então vamos lá. Vou falar aqui rapidinho, né? Meu nome é Alessandra, sou acadêmica de Barbacena. Vou falar rapidinho sobre o que é esse protocolo ERAS, né? Protocolo ERAS, que no Brasil ele é conhecido como protocolo ACERTO, que é a aceleração da recuperação total pós-operatória. Bom, o que é esse protocolo? Né? Ele é um conjunto de medidas que são adotadas no período perioperatório que visam acelerar a recuperação do paciente, né, através da atenuação da resposta ao estresse gerado pela própria cirurgia. Né? Ele tem como objetivo, basicamente, reduzir as complicações no pós-operatório. Então, beleza. O protocolo ele vai visar, né, a redução ali do tempo operatório do paciente através da redução do estresse cirúrgico, né, da manutenção das funções fisiológicas do paciente, e vai visar também uma recuperação otimizada. Para o protocolo funcionar de forma adequada, ele precisa, né, ali de uma interação entre essas especialidades dentro de uma equipe multidisciplinar, né, do cirurgião, do anestesista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, todo mundo trabalhando aí, né, de forma cooperada para poder obter sucesso aí na aplicação do protocolo. Bom, em relação aos princípios gerais do protocolo, eu vou passar rapidinho aqui, que em cada fase do período perioperatório, ele vai focar, né, em determinadas coisas. No período pré-operatório, a gente visa a otimização desse paciente, né, uma espécie de pré-habilitação do paciente para o ato cirúrgico. Então, ali, a gente vai... O protocolo fala muito a respeito da gente evitar longos períodos de jejum, né, visto que a nutrição, ela por si só é um fator que ele, independente de outros, ele pode gerar muitas complicações, né? Então, como é um fator modificável pelo cirurgião, né, pelo anestesista, a gente consegue modificar.
Já ali no período perioperatório, a gente vai, né, como aqui está falando aqui nesse esqueminha, né, para prezar pela manutenção da volemia do paciente, vamos preferir a videolaparoscopia quando for possível, né, por ser um método já por si só menos invasivo. Vamos garantir que o paciente ele permaneça em normotermia durante todo o procedimento, visto que a hipotermia ela é extremamente deletéria para o organismo desse paciente. Né? Vamos fazer tudo ali prezando por uma redução do estresse, o máximo possível. E já no pós-operatório, a gente vai fazer de tudo para que esse paciente ele possa voltar à vida normal, né, antes do ato operatório. Então, a gente vai estimular ali a deambulação precoce, vamos estimular ali a ingestão de líquidos, a ingestão de alimentos por via oral, né, fazer ali uma profilaxia de trombose e retomar ali mesmo com as medicações, enfim. Aqui, nesse slide, eu coloquei mais ou menos uns pontos relevantes dentro do ERAS, né? Umas coisas que ele visa, mas como o tempo é curto, fica aí para o pessoal que tiver interesse, pode perguntar. Estamos aí aberta a perguntas. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer a apresentação da Alessandra. A gente sempre tenta trazer aqui a presença dos acadêmicos para que possam, desde já, acostumar com esse formato, porque eu acredito muito que, de agora para diante, não só as tarefas diárias aí da educação convencional, como as outras e demais situações vão se colocar nesse formato. Eu gostaria agora, para o primeiro artigo, solicitar que a Ana Emília, residente do primeiro ano do Hospital Público Regional de Betim, possa iniciar a apresentação do primeiro artigo da noite por 10 minutos. Está tudo certo aí, Ana? Tudo certo. Está me escutando, Igor? Estou escutando. Tudo certo. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Igor, vocês estão me escutando? Estamos sim. Pode começar. Então tá. Como a Alessandra falou, tem esse protocolo ERAS e eu vou apresentar a parte pré-operatória, que fala do jejum pré-operatório e do suplemento de carboidrato. Bom, apesar de todas as melhorias no campo da ciência e da morbidade, a morbidade e o risco de complicações ainda são altos pós grandes cirurgias. E elas são determinadas não apenas pela técnica cirúrgica e anestésica, mas também pelas mudanças no metabolismo. Essas mudanças metabólicas, elas levam ao catabolismo e podem perdurar durante dias de pós-operatório, aumentando significativamente o risco de complicações. A ingestão pré-operatória de carboidratos, evitando o jejum prolongado, demonstrou atenuar essas alterações metabólicas, sendo a evidência disponível o uso de suplemento de carboidrato, reduzindo a resposta ao estresse cirúrgico e, consequentemente, a melhora dos resultados. Os traumas teciduais, como as cirurgias, elas induzem a liberações de citocinas pró-inflamatórias e de hormônios catabólicos. Essa resposta catabólica, ela resulta na liberação de aminoácidos e de quebra de proteínas, ácidos graxos, e leva a uma depleção de reservas de glicogênio. A resistência à insulina é uma característica importante dessa mudança no metabolismo, já que reduz os efeitos anabólicos de insulina. Embora a hiperglicemia ela seja uma manifestação da resistência à insulina, ocorrem também deficiências no metabolismo das proteínas e gorduras. A resistência à insulina, ela se desenvolve não apenas em pacientes com diabetes, mas também em pacientes saudáveis após cirurgias eletivas. Ela aumenta proporcionalmente a gravidade do trauma cirúrgico, sendo assim o grau de resistência à insulina também se correlaciona com o tempo de internação após a cirurgia eletiva. Há evidência sobre o impacto clínico da resistência da insulina pós-operatória em terapia intensiva, onde a manutenção da normoglicemia por infusão de insulina
resultou em uma redução de 34% na mortalidade e uma redução de 46% na sepse. Bom, o jejum noturno, ele geralmente é feito após as 23 horas antes da cirurgia, e é uma tradição antiga. Ela é baseada no risco presumido de aspiração durante a anestesia. Desde 1980, vários países eles adotaram novas rotinas, permitindo a injeção de líquidos claros 2 horas antes da indução anestésica. Em alguns modelos experimentais de estresse severo, eles mostraram resultados significativamente piores em jejum em comparação com animais não jejuados. Então, foi debatido se o jejum era a melhor maneira de se preparar o paciente para a cirurgia. O conceito de evitar o jejum pré-operatório foi inicialmente avaliado com infusões intravenosas de soro glicosado, a 20%, em vários estudos envolvendo pacientes submetidos a diferentes tipos de cirurgia. Em um estudo randomizado de colestectomia eletiva aberta, a resistência à insulina no pós-operatório foi reduzida em 50% nos pacientes que receberam essa glicose intravenosa, em comparação com pacientes submetidos à mesma cirurgia após o jejum noturno, como mostrado no gráfico. Isso estava de acordo com estudos após cirurgia de abdominal de grande porte, mostrando menor perda de proteínas no pós-operatório com a infusão de insulina. A sensibilidade à insulina no pós-operatório de cirurgia de quadril também foi significativamente melhorada, sendo que nesse estudo a infusão de glicose e insulina, ela foi associada também a uma menor elevação dos níveis de cortisol, demonstrando ainda mais a resposta atenuada ao estresse cirúrgico. Perdão. A infusão de glicose antes de cirurgia cardíaca também demonstrou melhorar os resultados, como redução de arritmias e necessidade de suporte inotrópico. Agora, sobre o suplemento de carboidrato. O suplemento é utilizado com um composto de maltodextrina, que é um carboidrato com baixa osmolaridade, e isso acelera o esvaziamento gástrico, podendo ser usado no pré-operatório sem aumentar o risco de aspiração. Esse suplemento estimulou uma resposta insulínica satisfatória, semelhante à de depois de uma refeição regular, e foi completamente esvaziado no estômago dentro de 90 minutos. Ele tem sido utilizado em vários pacientes sem eventos adversos relatados. Os problemas de segurança do uso do suplemento estão relacionados a condições conhecidas ou suspeitas de atraso no esvaziamento gástrico, como pacientes na emergência, obstrução intestinal ou diabetes mellitus. Alguns pacientes diabetes tipo 2, bem controlados, podem até receber o suplemento, só que os estudos ainda não estão bem preparados, ainda devem ser feitos mais estudos para recomendação ampla para esse tipo de paciente. O suplemento ele foi recomendado com uma dose de 800 ml, ou seja, 400 calorias à noite antes da cirurgia, e uma dose de 400 ml, ou seja, 200 calorias 2 horas antes do início da anestesia. Embora algumas revisões tenham demonstrado claramente os efeitos significativos do suplemento da resistência, na resistência à insulina no pós-operatório, existem alguns estudos com conclusões negativas, relatando que o suplemento não alterou os efeitos da resistência à insulina. Isso pode ser explicado com base em outros estudos que os efeitos do suplemento podem não ser mantidos após uma cirurgia menor, em contraste com a cirurgia abdominal maior, com um estresse mais pronunciado. Ou seja, em cirurgias de pequeno porte, os efeitos desse suplemento, eles não são mantidos no pós-operatório. O mecanismo de como o suplemento atenua a resistência pós-operatória à insulina ainda não é precisamente definido. No entanto, vias inflamatórias no músculo esquelético e no tecido adiposo são ativadas pelo estresse cirúrgico e uma relação entre os níveis de interleucina 6 e a resistência à insulina no pós-operatório foi relatada. Com isso, é possível que o suplemento possa também reduzir a resposta inflamatória cirúrgica. Além disso, houve redução na inflamação e melhor resposta imunológica pós-operatória após a administração do suplemento, em comparação com o pós-operatório em jejum.
Os efeitos do suplemento foram avaliados em uma revisão sistemática recente, que concluiu que o suplemento, além de uma redução da resistência à insulina pós-operatória, também reduz a permanência hospitalar em todos os pacientes. O retorno da função intestinal também teve um tempo reduzido. É importante ressaltar que também nenhum evento de aspiração foi relatado em qualquer um dos ensaios clínicos publicados. Entretanto, em 2 estudos controlados recentes, o suplemento influenciou náusea, vômito, dor e empachamento após colestectomia laparoscópica. Esse gráfico aqui, ele mostra a relação diretamente proporcional entre o porte da cirurgia e a menor sensibilidade à insulina. Ou seja, uma cirurgia coloretal maior, ela tem uma sensibilidade à insulina menor no pós-operatório. O protocolo ERAS, então, ele baseia-se em cuidados perioperatórios, pré, peri e pós-operatórios, baseado em evidências, com o objetivo de atenuar a resposta ao estresse metabólico e melhorar os resultados clínicos. Os estudos demonstram que o suplemento permitiu a nutrição completa sem agravar a hiperglicemia e com um balanço proteico aprimorado. Além disso, em uma série de aproximadamente 900 pacientes submetidos à ressecção coloretal, o suplemento reduziu a necessidade de infusões intravenosas no pré-operatório, que é um achado associado a melhores resultados clínicos. Embora a evidência da efetividade clínica do suplemento seja ainda fraco, um grande número de estudos indica que ele desempenha um papel significativo para atenuar a resposta ao estresse pós-cirúrgico. Concluiu-se, então, que evitar o jejum pré-operatório não apenas melhora o metabolismo pós-operatório, mas também pode afetar os resultados clínicos, como retorno da função intestinal e redução da internação hospitalar. Estudos de corte indicam que o suplemento contribui significativamente para melhores resultados após uma grande cirurgia quando o protocolo ERAS é implementado. E também que estudos experimentais também são importantes para aumentar nosso conhecimento sobre a forma de gerenciar e minimizar estresse perioperatório. E é isso. Eu quero agradecer a apresentação da Ana, muito boa. E, como sempre faço, entre um artigo e outro, né, entre a preparação do residente, eu faço alguns poucos comentários, né? A todos os colegas que aqui estão, já cirurgiões ou cirurgiões de formação, é importante, a partir desse artigo, que se perceba que o que a gente está falando a respeito de nutrição e cirurgia é uma situação em que a ciência se aplica, né? Desde o contexto da cirurgia menos invasiva, né, como foi colocado de uma hérnia, até mesmo das cirurgias com as quais a gente tem outros contextos aqui, né? Eu particularmente, com os pacientes oncológicos, são pacientes que já são desnutridos, inflamados crônicos, o resto, os demais da equipe que trabalha com a bariátrica, que também pacientes que já são expostos a um insulto com insulina e, ao mesmo tempo, com algumas situações também, com inflamação crônica. Outros colegas aqui que têm a experiência de porta aberta com trauma, que são pacientes que, teoricamente, já vêm nutridos, mas vivem uma reação inflamatória de maior porte, ou seja, tudo isso numa ciência em que a forma da nutrição pré e pós insulto cirúrgico possa oferecer resultados em todos os aspectos, né? Lembrando que o resultado maior disso tudo é a forma com a qual o paciente ele vai se deshospitalizar rápido e voltar com menores sequelas da própria cirurgia, e esse planejamento é possível de ser feito antes. Afinal de contas, como a gente acabou de discutir, as evidências mostram que a nutrição é um capítulo super importante sobre todos esses aspectos, que ela tem que ser, no decorrer de todo o processo de uma cirurgia planejada, alguma coisa próxima a uma vigilância para que o paciente tenha menos efeitos nocivos da desnutrição e efeitos nocivos da própria cirurgia. E lembrando também do contexto aqui, no decorrer dos estudos, aí a gente vai colocar do apelo multidisciplinar e outras situações mais. A gente agora passa para o segundo artigo da noite, com o residente
R1 do Hospital São Francisco, Matheus Mouzinho, que durante mais 10 minutos vai apresentar o segundo artigo. Tá tudo certo, Matheus? Tudo certo, doutor Igor. Por favor, então, pode começar. Só projetar a tela aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Mouzinho, sou residente do primeiro ano de cirurgia geral do Hospital São Francisco e, sob orientação do Dr. Igor, eu fiquei responsável pela apresentação do capítulo 22, que versa sobre nutrição oral precoce. Esse capítulo também presente no protocolo ERAS, como mencionado nas apresentações anteriores. Aqui só mostrando mesmo a capa do artigo e o capítulo 22. Bom, o artigo ele se inicia, né, primeiramente falando um pouco do histórico, né, que há cerca de 3 décadas atrás, né, o padrão das cirurgias era o que ele chamou de fome pós-operatória, né, após a maioria dos procedimentos cirúrgicos, né, o paciente era submetido à dieta zero. E com o tempo, novas evidências foram surgindo, novos estudos, né, demonstrando os benefícios da introdução dessa alimentação precocemente. Aí se provou, né, que o processo de cicatrização ele é beneficiado, né, com o aumento da deposição de colágeno, um colágeno depositado de melhor qualidade, diminuição das taxas de vazamento anastomótico, diminuição de infecções da ferida operatória, diminuição do tempo de internação hospitalar. Então, o objetivo do artigo vai ser abordar como que essa nutrição precoce, né, de acordo com cada subespecialidade cirúrgica, ela pode trazer benefícios para esse paciente. Bom, aí ele divide de acordo com as subespecialidades cirúrgicas, né? A primeira que ele trata é a cirurgia coloretal. Dentro da cirurgia coloretal, os estudos foram heterogêneos no que diz respeito aos critérios de inclusão, as políticas de alimentação e os resultados relatados. A maioria dos estudos não alcançou significância estatística no que diz respeito à cirurgia coloretal. Entretanto, a maioria dos resultados demonstrou que esses pacientes que têm essa nutrição oral precoce, eles tiveram menor tempo de internação hospitalar e menores complicações pós-operatórias. Uma primeira meta-análise, né, que analisou nesse campo da cirurgia coloretal, ela analisou 15 estudos e chegou a conclusões de que essa nutrição precoce, ela diminui complicações pós-operatórias, mas não tem impacto negativo na questão de decência de ferida. E a meta-análise mais recente foi uma meta-análise com 7 estudos, ela envolveu 587 pacientes e chegou a conclusões de que a nutrição precoce diminui complicações pós-operatórias, diminui internação hospitalar, porém não tem sem impacto significativo no que diz respeito à anastomose, decência, pneumonia ou taxa de reinserção de sonda nasogástrica. Então, a conclusão nesse campo da cirurgia coloretal é que há benefícios sim da introdução precoce e não aumenta o ilho pós-operatório. A segunda subespecialidade que ele abordou foi a cirurgia gastrointestinal superior. Né, foi feito um estudo randomizado, esse estudo randomizado com 485 pacientes, e também chegou à conclusão de que a alimentação precoce também é benéfica. Esses pacientes com a nutrição oral precoce tiveram menores complicações e menor tempo de internação quando comparados com aqueles pacientes que ele chamou de nada por via oral, ou os pacientes com dieta zero. E também quando comparados com os pacientes alimentados por sonda. Nos pacientes oncológicos, pacientes com neoplasia gástrica, né, chegou à conclusão também com os resultados que essa nutrição precoce aumenta a imunidade celular e também diminui as complicações pós-operatórias. Já no que diz respeito ao câncer de esôfago, pacientes submetidos à esofagectomia, os resultados foram inconclusivos, né? Necessita-se ainda de mais evidências no campo da cirurgia esofágica. Entretanto, os resultados apresentados, né, demonstraram que há sim uma diminuição de complicações pulmonares e também uma diminuição dos vazamentos anastomóticos nesses pacientes também com a nutrição mais precoce. E a cirurgia bariátrica, né, no nosso serviço, né, o Dr. Marcelo Giruns, o Dr. Marcos Zambelli, nós realizamos essa nutrição precoce e também os estudos demonstraram ter benefício, né, dessa nutrição cada vez mais cedo para o paciente. A próxima cirurgia que ele abordou foi a cirurgia pancreática, né, principalmente a cirurgia de Whipple, né, que é uma das maiores cirurgias. Nesse campo da cirurgia de Whipple, a evidência foi ambígua, né, porque apesar dos resultados demonstrarem que há benefícios, alguns resultados mostraram que essa nutrição precoce pode trazer complicações, como o aumento de fístulas pancreáticas. Os pacientes portadores de neoplasia pancreática são os pacientes já com uma desnutrição mais preponderante,
que a taxa de mortalidade chega até 40% após essas grandes cirurgias. As principais complicações desses pacientes submetidos a essa cirurgia pancreática incluem o atraso no esvaziamento gástrico. O autor, ele aborda o que ele chama de abordagem combinada, né? Porque na maioria das vezes não se consegue, por via interal, você atingir a necessidade calórica desse paciente no pós-operatório. Então, ele cita, né, que uma nutrição enteral combinada com uma nutrição parenteral, né, essa abordagem combinada, ela é capaz de reduzir complicações infecciosas e melhora da função hepática. Então, ele conclui, né, que essa abordagem ela acaba que tem que ser individualizada, né, e baseada no estado clínico e estado nutricional do paciente. A última subespecialidade abordada foi a cirurgia hepática. Dentro da cirurgia hepática, do campo da cirurgia hepática, foi feito um estudo multicêntrico envolvendo 666 pacientes, e nesse estudo houve resultados também benéficos com a nutrição precoce. Dentre os benefícios, ele cita diminuição da infecção e diminuição e o aumento da competência imunológica. Ele também cita, assim como a cirurgia pancreática, uma abordagem combinada. Essa abordagem combinada seria com suplementos nutricionais juntamente com laxantes, né, que essa abordagem ela é capaz de promover no pós-operatório uma recuperação intestinal acelerada, porém sem cortar o tempo de internação hospitalar. Bom, encerrando essas partes de subdivisões cirúrgicas, ele fala um pouquinho também das estratégias de suplementação. Né? O objetivo, né, como eu já disse, é tentar iniciar essa dieta desde as primeiras 24 horas de pós-operatório. A quantidade dessa nutrição ela tem que ter uma abordagem individual, tendo em média que a ingestão diária oral, né, de uma pessoa normal varia aí de 1.200 a 1.500 quilocalorias por dia. Ele fala também da consideração da imunonutrição, que eu vou falar no próximo slide, a definição, que pode ser necessário para cobrir as necessidades metabólicas adicionais. Nesse tópico, ele divide em dois grupos, né, grupos que podem necessitar dessa suplementação. Então, quando antecipar a suplementação? Então, dois grupos. Pacientes incapazes de se alimentar por mais de 5 dias do pós-operatório, ou pacientes incapazes de manter acima de 50% da dose recomendada por 7 dias. E ele também classifica os pacientes com risco nutricional grave, que seriam os pacientes com a perda de peso de 10% a 15% em 6 meses, ou com MC baixo, MC abaixo de 18,5%, ou com uma hipoalbuminemia, menos de 30 mg por ml. Esses grupos de pacientes, né, eles devem iniciar a terapêutica suplementar, independente do subtipo de cirurgia que ele foi submetido. A imunonutrição, como eu disse no slide anterior, né, ou nutrição imune, né, seria a nutrição no pós-operatório baseada nos elementos contendo glutamina, ácidos graxos, ômega 3 e nucleotídeos. No que diz respeito a essa imunonutrição pós-operatória, as evidências também foram ambíguas, né, porque apesar de ter um efeito benéfico no pós-operatório, os resultados eles divergiam no que diz respeito aos grupos de controle e também aos resultados apresentados. Então, ele concluiu que ela deve ser estimulada, sim, em pacientes desnutridos submetidos a cirurgias oncológicas, né, mesmo com essa divergência no que diz respeito aos resultados. E, por fim, ele fala sobre a questão da suplementação por via parenteral. Né? O autor ele deixa bem claro, né, que a via enteral ela deve ser sempre a primeira escolha, mas que em determinadas circunstâncias pode-se necessitar da via parenteral. E seriam os estados de choque severo, paciente com isquemia intestinal, ou uma fístula de alto rendimento, ou hemorragia intestinal grave. Então, seriam as condições que você optaria para o início da parenteral ao invés da enteral. E o autor ele conclui, como já foi falado, ele usa até esse termo esmagadoras, que as evidências são esmagadoras, sim, ao favor do início, do início precoce dessa dieta por via oral, que a nutrição por via enteral deverá ser sempre a primeira escolha, e que a nutrição parenteral ela pode ser indicada em algumas circunstâncias, né, como mencionado. Vou encerrar aqui minha apresentação. Obrigado a todos e estou à disposição para qualquer dúvida. Quero agradecer o Matheus, excelente aula. A gente consegue agora, a partir da aula dele, dar um pulo, um salto com toda a ciência aplicada no artigo da Ana, com as propostas diversas aí das cirurgias mais conhecidas, assim, que transitam da cirurgia geral, da cirurgia oncológica, aparelho digestivo, né, no contexto da videolaparoscopia e outras situações mais, e que a gente vê assim, uma repercussão onde se aplica circunstâncias de imunomodulação, circunstâncias de
retorno à atividade habitual e usual com mais frequência e com uma velocidade maior, assim, uma repercussão interessante na taxa de ocupação do hospital, uma repercussão importante, assim, até no estresse do próprio cirurgião, a conduta que ele possa ter com esse paciente, e na nossa atividade fim, como bem já disse, de entregar esse paciente de volta para a sociedade o quanto antes, né, numa situação em que ele possa assumir a autonomia de si, né, longe da doença ou em controle da doença, com a proposta de uma nutrição precoce, né, e aliada como processo do próprio ato cirúrgico. A gente dá continuidade agora ao último artigo, com mais um residente, o Juan, que vai apresentar agora o último artigo com mais 10 minutos, e em seguida isso a gente abre os comentários. Está tudo certo aí? Tudo certo, doutor Marcelo. Aqui eu vou compartilhar a apresentação. Está aí a apresentação? Sim. Beleza. Boa noite com todos, boa noite, doutor Igor, boa noite, colegas. Este artigo muito interessante que quero compartilhar com vocês, principalmente quanto a isto. Esta é uma revisão bibliográfica sobre o uso de uma carga pré-operatória de carboidratos e avaliar uma resposta pós-operatória nos pacientes. Então, a gente vai avaliar pontos muito importantes nesta. Carga pré-operatória de carboidratos é um paradigma ainda? Qual é a dose que a gente tem que utilizar como carga pré-operatória a isto? O jejum prolongado já terminou em nossos hospitais ou ainda continua? E, sobretudo, os efeitos fisiológicos que tem estes aqui. Qual é o estresse cirúrgico, qual é a resposta ante isso? Se nós encontramos uma melhor resposta pós-operatória, avaliar a insulinoresistência, conforto do paciente e complicações pós-operatórias, especialmente na cicatrização. Aqui, como introdução desta avaliação que temos, neste estudo utilizaram um padrão de 8 a 10 onças de carboidratos claros 2 horas antes das cirurgias e aí encontraram benefícios. Então, vamos a encontrar uma melhora na recuperação global. Dentro disto, temos uma revisão muito grande, quase 40.000 pacientes, onde colocaram suco de laranja, café, dentro desses parâmetros, 2 horas antes da cirurgia. Dentro do controle na cirurgia mesmo, o estômago já se encontrava vazio e a este mesmo grupo também añadiram raditina. Aí encontraram que não houve um câmbio importante no esvaziamento do estômago e no pH do estômago. Isto quer dizer que o jejum de 2 horas antes para líquidos claros é certa e é muito válida para nós. E também temos como recomendação um jejum de 6 horas para comidas leves. Então, gente, isso é muito importante para compreender a validade disto. A resposta do estresse cirúrgico, o que vai causar? Aumento das catecolaminas, cortisol, e este grupo muito importante aqui, glucagon, hormona de crescimento e interleucina 6. Por quê? Estes são os principais para causar insulinosupressão e insulinoresistência. Dentro dos pacientes com pior resposta, temos 3 grupos muito importantes. Paciente diabético. Por que diabético? Tem alguns estudos já que han demonstrado que o paciente diabético perde massa corporal magra e proteína pura 50% mais do que um paciente em estado sano. Pacientes idosos e pacientes oncológicos, que já foram comentados antes. O que tem em comum isto?
todos estos está alterado el estado metabólico o tiene un estado metabólico atípico. Então, aqui, que causa o jejum prolongado? O jejum mais de 8 horas. Predomina a via catabólica, glucogenólisis, la glucogenólisis, aumenta a glucogenólisis, absorción de glicose pelo músculo y nivel de insulina não tem cambios mesmo. Juan, ficamos sem sua tela. Compartilha ela de novo aí, por favor. Desculpa. Aí saiu? Vou tentar compartilhar de novo a tela. Ah, por favor. Não sei o que aconteceu. Aí? Alô? Sim, pode continuar. Então, alimentos com carboidratos ligeiros, especialmente bebidas. Então, aqui nós conseguimos uma predominância das vias anabólicas, uma detenção do catabolismo, aumento de absorção da glicose pelo músculo e, sobretudo, que causamos com a insulina, aumentamos o nível e evitamos a resistência da esta. Na ERAS, que a gente já falou tanto nos artigos anteriores, um pré-operatório, principalmente aconselhar ao paciente líquidos claros e carboidratos pré-operatórios muito viáveis, um pré-operatório intestinal só em pacientes seletivos. Hoje em dia, tanto na cirurgia geral como em coloproctologia, temos muito poucos casos que a gente precisa fazer um preparo intestinal seletivo e uma pré-medicação adequada. No pós-operatório, uma mobilização precoce, uma nutrição temprana, analgesia, profilaxia antiemética, esta pode ser simples ou combinada, e uma cirurgia minimamente invasiva, que são os pilares disto. Então, quais são os benefícios destas aplicações na cirurgia? Principalmente, em que grupos de cirurgia encontramos benefícios? Na cirurgia geral, cirurgia coloprocto, cardiotorácica e neurocirúrgica. Os benefícios em gerais destes, uma diminuição da distância hospitalar, mantém a massa magra do paciente, ou pelo menos tende a perder menos proporção, diminui as náuseas e vômitos, diminui a insulinoresistência, melhora a cicatrização, menor o risco de infecções, diminui o uso de vasoativos na cirurgia cardiotorácica, diminui o risco de fibrilações e melhor controle da glicose. A isto, não se han encontrado subgrupos ou estudos específicos que estén orientados em pacientes diabéticos, pacientes bariátricos ou, em geral, das outras especialidades cirúrgicas. Ante isto, eu quero falar muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade, Dr. Igor e colegas. Quero agradecer ao Juan pela apresentação dele e poder abrir, nesse momento, os comentários aos nossos convidados. Nós temos aqui a presença da doutora Clarissa, que foi uma das minhas preceptoras lá no Hospital Luxemburgo, que cuida da parte da nutrição no hospital, que é de referência oncológica. Temos aqui a presença do Dr. Marcelo, que é também um nutrólogo responsável dentro do nosso hospital do São Francisco, e outros colegas mais. Estou vendo aqui a doutora Virgínia, o doutor Marcos Zambelli, que são cirurgiões que fazem parte da nossa rotina do dia a dia com essas grandes cirurgias na formação dos residentes. Então, fique à vontade, por favor, para vocês poderem participar e comentarem os artigos. Tem alguém que sai aqui.
Juan, você tem que sair compartilhar sua... Juan, isso. Vamos lá? Isso. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Estou aqui arrumando um lugar aqui que eu estou na do meu chão. Mas, assim, excelente, né? Parabenizar as apresentações de todos aí, muito boa, excelente iniciativa, né? É uma mudança de paradigma, né? Eu já tenho aí já um tempo mais de formado, eu lembro quando eu era acadêmico do Laurentiis, quando chegou o ultrassom, os cirurgiões ainda queriam fazer colistografia oral mesmo com ultrassom abdominal feito, né? O Laurentiis dava pulos, né? Mas para que já fez ultrassom? Para que fazer colistografia oral? A gente passou também por uma época que toda cirurgia gastrointestinal do trato superior, todo paciente saía com uma sonda nasogástrica, né? Era aquele sofrimento. Aí os trabalhos foram mostrando que não precisava de sonda nasogástrica, né? Do pós-operatório de cirurgia do trato gastrointestinal alto. Depois veio também um trabalho na década de 90, muito interessante, que era o retorno da dieta, né? Se você tinha que começar com dieta líquida restrita para líquida completa, né? Até evoluir para pastosa e branda, o trabalho mostrou que não havia nenhuma diferença. O paciente que começava com líquida restrita, se ele ia complicar, ele complicava independente se a dieta fosse pastosa ou não, né? Então é uma outra coisa aí que para... E a gente sempre lutou na nutrição com a questão da realimentação, né? Principalmente em relação a anestesistas, alguns cirurgiões mais antigos, porque o pós-operatório antigamente, né, com os anestésicos, tinha muito efeito colateral. Então, todo paciente praticamente no pós-anestésico, ele apresentava vômitos, né, intolerância gastrointestinal devido ao efeito colateral dos anestésicos. Com a melhora disso, a gente viu que não é mais um grande problema. E o resto ficava a questão de realimentar, né? Tanto que na história da nutrição, quando, né, a gente começou pela parenteral, que foi até um residente, né, de cirurgia, Stanley Dudrick, que fez a primeira nutrição parenteral de sucesso, que durante 3 meses, uma grávida que tinha hiperemese gravídica, né, ela foi alimentada por parenteral e teve um filho saudável e ela conseguiu, então, sair disso. E a enteral, ela só chegou, né, para nós aqui no Brasil mais no final da década de 70, 80, e a dieta ela tinha uma osmolaridade muito alta, um esvaziamento gástrico ruim, e que hoje a gente tem uma grande, né, melhoria, né, nas nossas dietas enterais, osmolaridade adequada, né, elas bem desenhadas e tudo. Então, não ocorre muito risco, né? E aquela questão que a gente sempre falava, deixa eu dar uma água para o paciente, deixa eu dar um suco. Não, vai vomitar, pode fazer uma fístula, distender o abdômen. E a gente discutia até pela fisiologia, né, que no trato gastrointestinal da gente circula 7 litros, né, de líquido por dia, seja saliva, secreção gástrica, biliar, pancreática e entérica. Então não vai ser 500 ml perto de 7 litros que vai fazer esse grande impacto, né? A gente sempre falava isso. Aí tinha aquele medo da fístula, né? Que a fístula é a grande tragédia para o cirurgião, né? Quando o paciente fistuliza. E a gente ficava falando, gente, desde quando o alimento vai lá na anastomose forçar uma anastomose, né? E, pelo contrário, hoje você vê que a presença do alimento, ele estimula a cicatrização, ele estimula o fluxo sanguíneo, né? Esse medo também que se tem de uma realimentação precoce, propiciar uma isquemia intestinal, e só vai ser em pacientes que já têm alguma propensão a ter uma isquemia intestinal, que é a pequena maioria. E a gente lembrar da importância de utilizar o trato gastrointestinal precoce, que isso foi um mantra também na terapia intensiva,
que a gente colocava, ganhou um tubo orotraqueal, ganha uma sonda nasentérica, né? E a nutrição enteral precoce, né, era preconizada nas 36, 24 horas, né, já do jejum. E viu uma melhoria muito grande na questão do sistema imune. E qual que é a relação do intestino com o sistema imune, né? O intestino, né, as placas de Peyer, é o maior sistema imune que a gente tem. E se a gente juntar com isso o fígado, né, as células de Kupfer, mostra um sistema imunológico muito, né, robusto no sistema gastrointestinal. Então, a nutrição enteral, ou seja, oral, ela é extremamente importante. Quanto mais precoce a gente conseguir alcançar, melhor. Tinha outra questão que, né, que foi muito bem abordado aí, né, sobre, né, a resposta, né, que antes o grande desafio do cirurgião, né, que doido para pegar no bisturi, era entender primeiro a resposta endócrino metabólica ao trauma, né, que era chamado do sistema macroendócrino, né, porque só conhecia o glucagon, o cortisol e as catecolaminas, né, a partir da década de 90, né, com a biologia molecular, que a gente passou a conhecer o sistema microendócrino, né, que são as interleucinas, as citocinas, o fator de necrose tumoral, né, que estão intimamente ligados tanto à imunidade quanto ao metabolismo. E com isso a gente vê que no jejum, né, não ocorre só aumento do glucagon, né, do cortisol, né, das catecolaminas para impedir a hipoglicemia, e mesmo que o organismo, né, submetido a uma cirurgia é uma agressão. E qualquer agressão que o organismo sente, ele vai responder, né, com seus meios, né? Ele vai, então, estimular a quimiotaxia de neutrófilo, né? Vai estimular as plaquetas, né? Por isso que tem trombogênese depois da cirurgia, né? Justamente para ajudar a ter, né, controlar um foco hemorrágico nesse sentido. E a gente vê que essa resposta inflamatória, quando ela se perpetua, a gente não consegue reverter, né, a resistência à insulina, a gente não consegue nutrir esse paciente, né? Se é um jejum sem estresse, com nível de catecolamina baixo, interleucina baixo, você dá glicose, você reverte a resistência à insulina, ou você reverte o catabolismo proteico. E aqui a gente chama atenção, né, nessa questão do carboidrato, né, que com muita dificuldade a introduzir um líquido claro 2 horas antes da cirurgia. A gente, né, já vem um tempo tentando implementar isso no São Francisco, né, e nas reuniões teve uma grande resistência dos anestesistas, que depois diminuiu, mas eu acho que o grande pulo que a gente pode dar, porque o segredo do paciente inflamado é a proteína. Porque quando o paciente está inflamado, né, ele faz hiperglicemia, ele não consegue utilizar aquela glicose, porque tem uma resistência à insulina. Então, é um paciente que tem uma hiperglicemia e, mesmo assim, ele fica fazendo catabolismo proteico para oferecer aminoácidos, né, neoglicogênicos, né, que o fígado começa, então, a fazer glicose a partir de aminoácido. Isso é uma coisa altamente deletéria, né, você trocar proteína por açúcar. E esse aqui é o grande problema quando a resposta inflamatória ela perpetua. Porque se você não consegue controlar o abscesso, controlar, né, o quadro infeccioso, drenar o abscesso, colocar o paciente em anabolismo, esse paciente ele vai desnutrir a despeito de você fazer parenteral ou de você fazer enteral, qualquer suporte nutricional que você fizer com ele. Então, esse aspecto que eu acho que é uma coisa que deve introduzir antes, porque a proteína, como o esvaziamento gástrico da proteína ela é menor que do carboidrato, ainda se tem muito essa preocupação, né? Se conseguiu dar o carboidrato no pré-operatório, mas a proteína não. Que eu acho que isso também seria um grande avanço, seria suplementar esse paciente também no pré-operatório com proteína, né? E numa logística que a gente tem, quando a gente vê aí, que a gente tem que estudar muito, é porque muitas vezes, igual apresentou, você faz um lanche na noite
da cirurgia e depois 2 horas, mas isso é muito pensando naquele paciente que vai operar no primeiro horário, vai operar na manhã. Mas o paciente que vai operar 2 horas da tarde, será que não pode tomar um café da manhã? Você tem um esvaziamento gástrico tranquilo, né? Porque a gente tem que pensar que esses pacientes que vão ser operados à tarde, eles têm um jejum muito mais prolongado. Uma outra coisa de colocar também aí foi um trabalho que eu fiz de iniciação científica no Hospital das Clínicas da UFMG, que a gente comparou pacientes nutridos e desnutridos do trato gastrointestinal alto. Naquela época, havia muito megaesôfago chagásico, né, uma coisa que a gente vê pouco, né, que é uma doença benigna do esôfago, e se operava ainda muito úlcera gástrica, né, fazia muito gastrectomia, entrectomia, né, e hoje com H. pylori diminuiu isso. Então, a gente tinha um grande grupo de pacientes com doença benigna do trato gastrointestinal alto, que a gente comparava com os pacientes com neoplasmófago. E a gente percebeu que tentar nutrir o paciente com a doença benigna era vantajoso, mas o paciente com a doença oncológica, né, que como o doutor Igor já colocou, esse paciente é um inflamado, né, tanto que a gente chama que o paciente oncológico, ele teria uma sepse atenuada, né, a mesma coisa aquele paciente com HIV, né, que assim, produz, estimula uma resposta inflamatória do organismo, mas com liberação de citocinas menores, né? Então, esses pacientes, quando se tentava fazer, né, uma neoplasia gástrica ou de esôfago, se tentava fazer uma nutrição no pré-operatório, a gente não conseguia sucesso nisso. E ficava aquela grande discussão que tem na literatura até hoje, se você estaria nutrindo mais o tumor ou mais o hospedeiro. Então, a gente viu que as complicações do doente oncológico, claro, não naquele desnutrido grave, caquético, né, mas um desnutrido leve ou moderado com o nutrido, se diferenciavam muito pouco. Já nos pacientes com doença benigna, isso era muito determinante na evolução dos pacientes. Então, eu fico muito feliz com essa apresentação, foi excelente, e essa preocupação do cuidado nutricional que cada vez mais a gente vai tendo aí. Marcelo, obrigado aí pelos comentários. Eu queria também que a doutora Clarice pudesse comentar conosco aí a aula com os residentes. Olá, pessoal, boa noite. Queria agradecer, Igor, ao convite, Marcos Zambelli. Eu fico extremamente feliz, né, de poder, assim, ver uma reunião de cirurgia com esse tema. Não puxando a sardinha para o meu lado, mas eu sou cirurgiã de formação, hoje trabalho só com terapia nutricional, e a gente realmente vê essa importância, como que um paciente, quando ele é bem preparado para a cirurgia, quando tem essa preocupação com o estado nutricional, a gente vê realmente o resultado, né? E aí os trabalhos estão aí para mostrar isso para a gente. Parabenizar a todos, né, que apresentaram, foram ótimas aulas. Eu reforçar alguns pontos, acho que o Marcelo já fez um resumão, assim, já falou um pouquinho de tudo, mas acho interessante a gente reforçar o que ele falou do pré-operatório com abreviação do jejum, de ter uma fonte proteica também nesse preparo. A gente sabe que esse tem a preocupação que a proteína ela demora um pouco mais a absorção, então geralmente quando tem a associação da maltodextrina com a proteína, uma fonte proteica, a gente dá 3 horas antes do procedimento. Normalmente a gente faz 6 horas antes e repete com 3 horas antes do procedimento, aí a gente garante aí que não atrapalha esse esvaziamento gástrico para o procedimento. Hoje no mercado a gente tem um suplemento, um só, né, no mercado, e ele tem tanto a fonte proteica quanto a maltodextrina. Então a gente tem esse cuidado de dar um pouquinho antes. E isso tem a repercussão mesmo não só nessa parte toda metabólica que foi falado, mas tem também a própria sensação de bem-estar do paciente. E eu queria reforçar também que eu acho muito interessante um programa, porque o ERAS são várias medidas que a gente tem, né, do perioperatório, e esse é um programa que foi adotado, né, para o Brasil como projeto Acerto, e levando em consideração as realidades mesmo que a gente tem aqui.
e várias medidas mesmo que envolvem o perioperatório. E tem um programa do American College de Surgeons que tem a pré-habilitação, o Strong Surgery, não sei se todo mundo já teve acesso, e que ele vem casar muito com essas tendências aí do ERAS. Porque, na verdade, o conceito de pré-habilitação, hoje ele vem crescendo muito e vê o impacto mesmo nesses pacientes. Então, inicialmente, a gente teria 4 pilares, assim, no pré-operatório, o paciente, a gente avaliar essa questão nutricional no pré-operatório, avaliar tabagismo, né, cessar tabagismo, incentivar o paciente, controle glicêmico, e avaliar as medicações que esses pacientes estão em uso, questão de dosagem, se tem interação com anestésico. Depois de alguns anos, eles acrescentaram mais 4 itens, que é controle de dor no pós-operatório, evitar delírio, a própria pré-habilitação com atividade física mesmo, existe um programa, multidisciplinar, então envolve fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que é um outro pilar também super importante, que a gente vê o impacto, que é o sentar com o doente e explicar mesmo como que vai ser o procedimento, como que vai ser o pós, como que vai alimentar, qual a consistência, quando que ele vai poder voltar a andar. Isso tem um impacto, porque acaba que o nosso dia a dia, né, a cirurgia é o nosso dia a dia, mas para aquele paciente que vai fazer aquele primeiro procedimento ou uma cirurgia oncológica, assusta demais. E os trabalhos mostram que quando esse paciente é bem preparado, ele é bem informado, isso repercute no pós-operatório. Ele está mais tranquilo, ele volta a andar mais precocemente, volta a mobilização, isso tem um impacto na recuperação. Então, é um programa muito legal, que ele casa muito bem também com as diretrizes assim, do ERAS e do ACIRT. Deixa eu ver o que mais aqui eu vou falar. Com relação ao retorno precoce da dieta, acho que hoje mudou muito o paradigma. Quando eu comecei com cirurgia, que era a questão de liberar líquida restrita e a progressão super lenta, né, líquida completa, acho que hoje está tendo uma liberdade maior. E, na verdade, a gente vê isso. O Marcelo falou a questão de anastomose, né, do alimento na anastomose, então não faz muito sentido. E o que a gente tende a incentivar o paciente a liberar a consistência e vai de acordo com o que ele tolerar. A gente sabe que no início, depois de grande cirurgia, o paciente não tolera grande consistência, já comer uma comida consistência livre. Mas é importante incentivar o que ele gosta mais, porque às vezes o paciente tem alguma restrição com a dieta pastosa, enfim. E a gente fica atento sempre em suplementar, né? Paciente logo depois de grandes cirurgias, ou paciente já com comorbidades, pacientes desnutridos, a gente começar uma suplementação o quanto antes, porque a gente já melhora esse aporte calórico, melhora o aporte proteico, e isso tem um impacto também, né, no pós-operatório. Bem, eu acho que é isso, assim, eu acho que o Marcelo realmente fez um resumão, mas eu estou aberta a dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Agradeço a Clarissa e o Marcelo a disponibilidade, e eu queria trazer também para a discussão alguns aspectos assim, dentro de uma realidade que a gente vive, né? Assim, eu vim de Betim, que é um hospital que a gente tem uma porta aberta e uma situação de um perfil nutricional específico, assim, com muito mais realidade em torno do trauma. Agora a gente tem retomado lá a cirurgia oncológica. O São Francisco e o Luxemburgo, que são 2 realidades do SUS, né? E que às vezes assim a gente não tem os protocolos acertados com o alinhamento e a possibilidade, né, do que nos serve, e essa miscelânea aí do que hoje o paciente pode ter acesso a uma consulta nutricional pré-operatória, a presença de um nutrólogo, de uma nutricionista que o vá acompanhar e assim por diante. Então, basicamente, 2 coisas eu gostaria que vocês pudessem de certa forma, ponderar para os residentes, assim, esses pacientes do SUS, a gente tem algumas realidades que o paciente vem de casa, né? Eles vêm para poder operar, por vezes, assim, ou de algum lugar mais distante. Quais alternativas, assim, vocês veem para essa situação imediata? Assim, o que a gente poderia sugerir desde antes, né, assim, de uma cirurgia que o paciente veio para fazer uma hérnia, ou que ele vem para fazer até uma cirurgia oncológica e não internou antecipadamente, assim, quais orientações dessa conversa, né, que a gente tem que ter com eles? E segunda situação, assim, essa circulação nossa com a equipe multidisciplinar, né, assim,
da experiência que vocês têm com as nutricionistas, com os colegas, né, que estão lá na terapia intensiva, que estão diretamente ligados à clínica médica, ao cirurgião. O que vocês podem falar para isso, assim, para os residentes, por gentileza, para a gente poder já começar a cativá-los também a importância desse tema dentro da cirurgia? Eu acho assim, equipe multidisciplinar é o segredo do sucesso, assim, a gente não faz nada sozinho, e ainda mais numa questão pensando em pré-habilitação, em preparo do paciente em cirurgia e no pós também, é fundamental. Então, a gente precisa do nutricionista atuando, individualizando dieta, orientando, precisa do fisioterapeuta, mobilização precoce, no pré também. Então, é fundamental. E eu acho que no programa, ainda mais quando tem um programa de residência, atitudes como essa, assim, né? Reuniões e educação continuada, e tentar alinhar mesmo as equipes com essas reuniões e protocolos. Isso eu acho que é o segredo mesmo do sucesso. Com relação ao que poderia orientar para um paciente, como eu disse, assim, com relação à abreviação do jejum, a gente tem um suplemento industrializado só no mercado hoje, mas realmente para essa realidade do paciente fica difícil para eles terem acesso. O que eu consigo fazer para alguns pacientes é orientar a usar o módulo de maltodestrina, que já fica um pouco mais barato, né? A gente orienta 50 gramas para misturar num copo, e a recomendação seria 2 horas antes. Mas a gente sabe que não é questão nem só financeira, às vezes é difícil, e essa questão do jejum é difícil, mesmo dentro do hospital. Eu trabalho também em hospital particular, e às vezes a gente prescreve lá, eu tenho suplemento industrializado, e mesmo prescrevendo, vários pacientes não fizeram uso, ou porque a enfermagem falou, não, você está em jejum absoluto, não pode tomar, ou pelo próprio paciente fica inseguro, fala, doutora, você falou que eu podia tomar, mas o jejum de 8 horas, né? Então, assim, existe uma cultura mesmo que é difícil. Então, tanto a gente vê isso no SUS, mas no convênio também. É um tabu muito grande a questão do jejum. Então, eu acho que com essas reuniões e informações, é isso que a gente vai conseguindo mudar essa realidade. Essa realidade é complicada, né? A gente deve ter sofrido, né, uns 20 anos para ensinar que diarreia não tem que suspender nutrição enteral, né? Até eu chegar a falar com as enfermeiras ou técnicos de enfermagem que tinha filhos, né? Eu perguntava, quando seu filho está com diarreia, você para de amamentar? Não. Então, aí elas começavam a entender, mas mesmo assim teve uma evacuação de fezes pastosas, vai lá e desliga a dieta. É um paradigma que a gente vem vencendo muito, né? E é gozado que, assim, uma coisa que eu sempre chamei atenção, né? E mesmo lá no HC, né, que a gente era ligado ao GenCAD, que hoje é AlphaCAD, o povo ficava brincando, olha lá a turma da papinha, né? Sempre teve uma gozação, assim, com a nutrição, os cirurgiões, o povo lá da papinha. Sendo que o primeiro item, né, da prescrição é a nutrição, né, a dieta, né? Então a gente tem que até se atentar a isso. E lembrar antigamente, né, Hipócrates falava, né, que o alimento seja seu primeiro remédio. Eu acho que a gente tem que pensar que a nutrição é vital, né, seja ela. Uma coisa que tem, assim, para chamar a atenção dos residentes, que muitas vezes acontece lá no hospital mesmo, né, tendo as nutricionistas, a gente indo, às vezes o paciente, doutor, esse paciente tem 10 dias que não está comendo nada. O quê? 10 dias? A gente tem que esperar o quê? No máximo 48 horas. Aquele paciente que tem ingesta oral inadequada ou jejum absoluto, 48, 72 horas, ele é de risco nutricional altíssimo e tem que ter uma avaliação nutricional mais precoce. Então, eu acho que também um outro recado para os residentes é demandar mais da nutrição, né, da MTN, né, esse acompanhamento, essa avaliação. Essa questão do SUS, né, é complicado, né, principalmente falar em dieta imunomoduladora no SUS é impossível, né, e a literatura ainda discute muito, né. Eu acho que ainda a gente pode usar, sim, dieta imunomoduladora no SUS,
mas ainda em protocolos de pesquisa. Né? Tem muita discussão, qual que é a dosagem da arginina, da glutamina, né? Qual que faz efeito, se é tudo junto ou separado, qual que é a dose, se é via enteral ou parenteral, tem toda essa discussão na literatura. Outra coisa que chama a atenção, que muitas vezes, né, aquela impressão igual colocou, fístula de alto débito é igual parenteral. Não é. Uma fístula gástrica de alto débito, que eu consigo colocar uma sonda pós a fístula, eu posso usar nutrição enteral. Outra coisa errada que tinha, né, que com pancreatite. Não, pancreatite é jejum absoluto e se for é parenteral. Hoje a gente sabe que se a gente consegue posicionar uma sonda pós-Amvitrax, mesmo uma pancreatite aguda grave, nefrohemorrágica, a gente tem sucesso. Então, eu acho que quando o cirurgião está fazendo um procedimento lá no pâncreas, que esse paciente pode ter uma fístula alta, ou se ele vai fazer uma necrosectomia do pâncreas, eu acho que vale a pena, ele deve colocar uma sonda, posicionar uma sonda para nós, pós-pilórica, pós-Amvitrax, tá? Isso é uma outra coisa que a gente vê muito, por que não passou na cirurgia que é mais fácil, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho longo aí, né, a percorrer, aproximar mais, né, essa multidisciplinaridade que é tanto dita, tem que avançar, tanto que uma parte, né, que foi chamada de atenção, muitas vezes os pacientes não têm esse preparo, eu vou acordar no CTI, os pacientes, às vezes, cirurgia cardíaca assusta. Onde que eu estou? Muitos pacientes hoje, cirurgia cardíaca, nem avisam, olha, você vai acordar no CTI, né? Você vai estar entubado. Só isso já ajuda muito ele a ter uma tranquilidade. E outro aspecto, né, que eu trabalhei muito tempo com doente aí no cuidado paliativo, doente oncológico, a maior tristeza minha todo dia de manhã era chegar, doutor, o paciente morreu de dor a noite toda. E dor é uma coisa que, além de causar desconforto, né? E a primeira função do médico, se a gente não consegue curar, é aliviar a dor, né? Hoje em dia, ter um paciente com dor é um absurdo. E nessa questão da dor, né? É tão grande que, se não fosse a questão do custo, né? A dificuldade ali de você colocar um catéter epidural, porque tem toda uma relação de pacientes que têm uma analgesia peridural, né, evoluem sem dor nenhuma no pós-operatório, a evolução dele, tanto emocional quanto do ponto de vista orgânico, físico, é muito melhor do que aquele paciente que teve alguma intercorrência como dor. Eu agradeço, de certa maneira, as ponderações, porque, assim, algumas coisas são importantes da gente dizer aqui para os residentes, né? A minha experiência no Luxemburgo, eu achei muito interessante que os residentes da cirurgia geral, eles rodavam no estágio diretamente com a terapia nutricional, e eu lembro do Dr. Mário falando, a doutora Clarissa, ela nos abandonou e está lá agora, e onde, na verdade, assim, é uma grande incentivadora, tanto que, na época, uma das residentes que entrou na cirurgia geral acabou seguindo os passos, a doutora Fernanda, até tinha feito convite para ela estar conosco também. A Fefi, ela se entusiasmou com essa situação desde sempre e fez com que, dentro do contexto do Dr. Mário, mais uma pessoa acabasse, né, deserdando da cirurgia. Mas eu acho que, assim, essas alternativas me preocupam muito, porque é uma realidade que todos nós temos um manejo maior, né? Eu falo a esse respeito dessa importância dessa interface, que a gente tem que conversar e tem que tentar fazer essa aproximação. No SUS, por exemplo, acaba uma cirurgia de trauma, às vezes o paciente chegou lá inconsciente, sai com uma sonda, no primeiro momento de consciência você chegar e falar, olha, essa sonda é importante, está aí, porque a preocupação nossa é, não, vai lá e dá um ponto no nariz e prende a sonda. Gente, dói demais, né? Assim, é uma coisa que aquilo ali tem que ser parceira. Então, às vezes, quando eu faço uma gastrectomia total, às vezes, quando eu faço uma cirurgia de UIPA, eu devo falar, olha, tá vendo essa sonda aqui, ó, que eu estou mostrando para você? Ela vai ter que ficar no seu nariz, ela é uma situação que tem que ter uma informação muito delicada para poder te nutrir, sua família tem que entender, né? Chegar para a própria enfermagem da linha de cuidados e falar assim, olha, nós precisamos de que essa sonda não obstrua,
de que essa sonda ela tenha um respaldo às coisas acontecerem. Seguindo isso, a equipe multidisciplinar, a nutricionista que está ali todo dia, né, bater esse papo mesmo, assim, de conversar, de chamar junto com a presença médica. A gente, né, não está cometendo nenhuma grosseria em falar aqui que o paciente, às vezes, direciona essa linha de cuidado somente para a gente, e isso tem que ser partilhado. Essa responsabilidade, a todo momento, ela é dividida, e as coisas serem mostradas realmente que elas fazem parte desse contexto, né? E aí, assim, como incentivador disso tudo, né, na nossa equipe lá, o Dr. Marcelo Girundi e o Dr. Marcos Zambelli, como cirurgiões bariátricos, a todo momento, assim, desde o ambulatório até a situação do pós-operatório dos pacientes, a discussão sobre a nutrição é muito, muito importante. Agora, ela passa, obviamente, pelo setor de nutrição, de terapia nutricional do hospital, mas por obrigação do médico, a formação dele é saber do que se trata, entendeu? Em algum momento ir lá e falar, olha, essa ileostomia aqui, ela é mais exfoliativa, a gente tem que discutir alguma coisa que possa resolver. Olha, no SUS a gente não tem a condição de poder ter uma fisioterapia motora a todo momento para ajudar nessa situação do esvaziamento do paciente sair, mas vamos dar um chiclete para o paciente mascar, né? Assim, é uma coisa que já tem até literatura, é uma situação boba de pensar. Olha, quantas vezes a gente não vai lá e fala assim, olha, tinha um caldinho para você tomar depois da cirurgia, ou então tinha um líquido para você tomar de madrugada. Eu falo, não, doutor, está escrito aqui na placa aqui que dieta a partir da meia-noite, então a gente não fez. A enfermeira veio cá, nós brigamos com ela, ou seja, já tornou litigiosa a relação por absolutamente tudo, né? Assim, a gente sabe que, na nossa ausência, a presença de quem efetivamente está ali, ela faz toda a diferença. E essa presença de quem que é? É da nutricionista, é do residente, é do colega, às vezes, da gastroenterologia, é de uma situação de um colega de uma outra especialidade que está ali junto conosco, que vai fazer parte, num segundo momento, né, a clínica médica, terapia intensiva, e que isso tem que ser discutido, né? Essa conversa, esse rapport médico, ele é necessário para que a gente possa, às vezes, estar conversando sobre toda essa situação. E lembrar também que os estados contrários a tudo isso, eles devem ser pensados. Assim, o projeto e o protocolo ERAS é uma forma, como tudo na medicina, como tudo na cirurgia, se adequa ao protocolo, porque tratar com um paciente que de repente, ele estava nutrido e desnutriu é uma catástrofe, sabe? É uma catástrofe sobre todos os aspectos. Assim, uma cirurgia que complica, uma cirurgia hoje que está consumada, assim, que os meninos estão cansados de ver do aparelho digestivo, né, uma bariátrica, uma oncológica, o paciente fica caquético, isso muda a imagem corporal, isso muda a situação da lucidez do paciente, isso aumenta a forma do paciente repudiar qualquer tipo de proposta terapêutica para ele naquele momento da internação, sabe? O paciente poder falar assim, eu quero comer um prato de comida, isso é muito bom escutar, mas às vezes ele não tem esse acesso de fato. Né? Você convencer um paciente e falar assim, eu vou ter que colocar uma sonda no seu estômago até que a gente te opere e você possa voltar a comer pela boca. A importância de comer pela boca, de passar uma sonda. Então, tudo isso, se você não tem o contato diário com as preocupações que possam ser na terapia nutricional, em todos os aspectos, o aspecto médico e o multi, você vai banalizar, entendeu? Você fala assim, não, passa uma sonda no paciente. Ele, gente, até para passar a sonda não é fácil. Entendeu? Assim, você passar uma sonda de mais de 1,5 metro no nariz do paciente. Não, passa com uma lidocaína. É claro que tem que ter uma lidocaína, porque aquilo ali é extremamente invasivo sobre todos os aspectos, entendeu? Então, o meu objetivo, desde que eu fui residente lá no Hospital Regional de Betim, quando eu tinha a experiência de estar conversando com a terapia nutricional lá e com a agência de propostas dentro da nutrição, assim, com as nutricionistas no andar, com o nutrólogo, é que a gente chegasse desde sempre e falasse assim, olha, não tem dúvidas que a questão da nutrição aqui, ela está na importância de toda a prescrição. Foi o que o Marcelo acabou de falar. Item 1, dieta, entendeu? Aquilo ali está prescrito. E é tão importante que carrega o status de uma especialidade sendo tratada do paciente, desde o compromisso do assistente até o compromisso de quem assina por essa responsabilidade no hospital e de uma equipe multidisciplinar, e que tem que ser valorizado sobre todos esses aspectos, né? Então, assim, agradeço, né? Abro aí para os residentes e para os outros colegas que estão aí, temos aí colegas do aparelho digestivo, colegas
nutricionistas, temos aí colegas gastroenterologistas, alguns residentes. Vocês têm alguma questão mais a colocar? Tem algum questionamento? Aproveita, gente. Igor. Oi, Virgínia. Boa noite e parabenizar. Eu não conhecia a Maria nem o Marcelo, achei muito, muito oportuna as colocações de ambos. Essa questão da gente criar cultura nova é o grande passo para a gente conseguir essa mudança da adesão do cirurgião, né? Então, eu acho que é responsabilidade nossa de uma educação continuada, como você tem construído isso através das reuniões, a gente amadurecer isso dentro de cada serviço, né? Nós somos formadores de profissionais, nós somos formadores de opinião e de cultura médica. Então, a partir do momento que a gente cria esse envolvimento multidisciplinar nas corridas de leito, identificando esses pacientes que precisam ser triados, que precisam ter uma atenção devida de uma nutrição para pré-operatório, ou que seja num paciente oncológico, numa cirurgia do digestivo alto, essa precocidade e essa afinidade entre as equipes, eu acho que é grande definidora de sucesso para o nosso pós-operatório, né? Que a gente só quer operar, o residente fica nessa mania de querer só bloco cirúrgico, sem entender, às vezes, a necessidade e a importância desse pré-operatório, né? Então, eu acho que é uma oportunidade da gente pensar em mudar paradigmas mesmo. A gente tem uma luta lá no Hospital Metropolitano com essa questão do jejum, e é inadmissível a gente discutir a mesma coisa que se vivencia há 30 anos. Por que o paciente tem que ficar... O jejum começa às 11 da noite para quem vai operar às 7 da manhã ou para quem vai operar às 18 horas. Entendeu? Então, isso é uma briga que a gente tem tentado mudar, né, com ERAS, com acerto, em mão dupla lá com a equipe da anestesia, para ver se a gente consegue... incomoda ver o Marcelo falar que há 20 anos atrás ele fazia isso no HC e a gente vive isso hoje, né? Então, é tentar quebrar paradigmas mesmo e tornar isso cultural, né? De que a gente pode... Hoje tem ultrassom dentro do bloco, faz ultrassom, vê esse paciente jovem que não tem nenhum retardo de esvaziamento gástrico, que não tem nenhum porquê de uma gastroparesia, você consegue medir o volume gástrico dele no ultrassom e inferir se ele é estômago cheio ou não. Para uma apendicite, você não precisa de 6 horas de jejum, hoje, na maioria dos casos, né? Então, eu acho que a gente criar cultura mesmo dentro do serviço e fortalecer com essa questão da educação continuada, que eu acho que tem que parabenizar a todos os envolvidos aí, dos residentes, aos convidados, que foi uma fala muito oportuna. E, Virgínia, eu acho que uma coisa interessante que você colocou, assim, ponderando na fala do Marcelo, e que os residentes, pelo menos, aprendam e possam confluir conosco, né, na nossa abertura, assim, o mais importante dessa educação continuada é saber que todos nós aqui somos colegas de dia a dia e inclusive amigos, né? Assim, a gente não tem uma discussão aqui que nos coloca como inimigos. Pelo contrário, eu posso não concordar com Clarissa, posso não concordar com Virgínia, com Marcelo, o que for, mas assim, a gente está amparado por uma ciência que ela é extremamente importante. Porque, fora isso, a preguiça teórica, ela perpetua, entendeu? Quantas vezes a gente vai escutar de pessoas que não estão a fim de estudar, ou de discutir, ou de ver a gente fazer isso, que não, dieta zero, no outro dia, dieta líquida completa com mais alguma coisa. Ah, não, aí pastosa com isso, com aquilo, com não sei o que, sabe? Isso dá uma certa ansiedade, como se a gente se dispusesse hoje em dia, com tanta tecnologia, ainda de uma burrice intelectual, e não é, né? A gente tem que jogar esse desafio para os residentes, para até a gente entregar para eles alguma coisa de mais interessante, quando alguém chega e fala assim, poxa, eu não tenho uma situação, outro dia mesmo eu estava conversando ainda com as meninas lá do Hospital São Francisco da Nutrição, e aí entrou essa porcaria desse coronavírus e a coisa acabou parando, mas assim, elas estão com um ambulatório de nutrição, e eu fiquei pensando assim, o que a gente pode tentar estudar de nutrição para que esse paciente oncológico possa resolver em casa, sabe assim? Qual o tipo de
de substrato que ele tem? Ele tem acesso a arroz, o feijão, o que for. O que a gente pode tentar de levar essa orientação para ele? O que tem muita proteína que ele pode comer? O que tem no arroz de casca que ele pode comer? Então, assim, essas situações do próprio residente levar, porque não vai ser diferente com a complexidade que ele tenha num hospital de referência de grande porte e com o serviço à disposição, né? Assim, entender fisiologicamente o que é uma nutrição parenteral, né? Da onde que vem esses fundamentos, assim, não é uma receita pronta. O que é que o exame do paciente está te dizendo isso? O que o paciente está te falando desse acesso? Qual ansiedade tem atrapalhado, por exemplo, a família de falar assim, nossa, mas ele vai ficar no soro só durante 10 semanas, durante 3 meses, por que ele vai ficar dessa forma? Enfim, essa proposta é de que se entenda aqui desde já que a gente é frustrado também com uma série de coisas, entendeu? Que a gente carrega uma série de dilemas e que às vezes é difícil de fato, assim, e que nada melhor do que a gente poder conversar e usar dessa boa relação que a gente tem para poder colocar para os residentes que é o seguinte, olha, quando o Marcelo fala lá que há 30 anos essa situação ainda ela dura, nós temos que conversar com o anestesista. Nós não podemos chegar e permitir que o anestesista que tem ultrassom dentro do bloco, com essa situação, faça isso. É claro que, assim, vamos levar um artigo, vamos convidar ele para uma discussão como essa, vamos chamar ele para uma aula, né? O pessoal, doutor fulano de tal, ele não quer que entre com a dieta dessa forma. Olha, vamos levar um artigo, vamos trazer esse tipo de discussão, porque é assim que a coisa vai para diante. Hoje não tem desculpa disso mais. É o que eu falava há mais tempo, né? Assim, hoje a gente tem até programa para poder craquear os artigos que a gente repassa. Hoje a gente tem todo o arcabouço de se encontrar aqui para poder conversar. Hoje a gente tem um volume de cirurgia em campos completamente diferentes. Assim, a gente vê os hospitais padrão A, B, C, SUS, A, B, C, gente que vem do interior, gente que vem de outros lugares. Aqui a gente tem residente de pelo menos 4, 5 países diferentes. Então, gente, vamos estudar, vamos colocar a coisa para sair desse marasmo aí de 30 anos do que possa ser. Mais alguma coisa, turma? Pessoal aí da nutrição, pessoal dos residentes, tem alguma questão aí para poder colocar? Igor, deixa eu estimular um pouquinho seus residentes, né? Que é uma discussão que é mais do cirurgião, mas que a gente via muito, né? O preparo de colo, principalmente no idoso, era uma tragédia, né? Antigamente, assim, era esfoliar o paciente antes da cirurgia, você já causava um trauma dele. E no estudo Acerto, no ERAS, né, fala para não se fazer preparo de colo. Como é que está aí a questão aí? Prepara o colo ou não prepara o colo? Eu não. Eu não. De jeito nenhum. Mas ainda nós também não, que achou absurdo. E o pessoal da Coloproc também, o dia que estava aqui, o professor Fábio Lopes falou a mesma coisa, que ele também não. Mas e aí, turma, algum questionamento mais? Doutor Igor, boa noite. Meu nome é Núbia. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, porque essa ferramenta é nova para mim. Gostaria primeiro de parabenizar, né, pela aula, pelos comentários, e também agradecer pela oportunidade, né, da participação da equipe de nutrição aí, né, nesse evento, né, é muito importante para nós estreitar esses laços, né, e eu gostaria, assim, de, né, o doutor Marcelo, a doutora Clarissa já colocaram muito bem aí todos os pontos. A gente percebe mesmo lá na beira-leito o medo do paciente que ele tem de se alimentar, né, a gente tem que falar com ele, né, olha, você pode comer de tudo, né, não precisa ficar com esse medo de alimentar. O medo também de mobilizar, de andar, de sair do leito, né, muitos têm medo pela dor, né, então esse trabalho em conjunto com a fisioterapia, com a equipe toda, de convencer o paciente, às vezes, que está com medo de andar, de comer, né, com medo de romper os pontos, que é como eles falam, né, então esse trabalho. E uma questão que eu gostaria, assim, né, a gente espera mesmo que essa proposta de levar o preparo para o ambulatório, né, para que a gente consiga fazer um preparo imunológico desses pacientes, né, é um anseio, né, a Jennifer está nos ouvindo aqui também, então é um anseio também no coração dela, para a gente conseguir fazer isso. E o que a gente vê muito é que a questão do estado nutricional, ele está muito atrelado, às vezes, as pessoas verem o paciente caquético.
Mas eu queria chamar a atenção dos colegas que o estado nutricional, a gente pode encontrar pacientes obesos, desnutridos, né? A gente vem encontrando muitos pacientes com uma perda de peso importante, né? Que tem uma adiposidade aumentada, mas que tem uma massa muscular muito depletada. E todo esse aspecto imunológico, né, de recuperação pós-operatória, ele vai estar prejudicado, né? Então, não ficar só no paradigma né, do estereótipo do paciente muito emagrecido, mas também olhar assim, você perdeu peso, né? Quanto de peso perdeu? Porque, independente do IMC, o paciente ele pode estar desnutrido, independente do IMC, né? E outra questão também que a gente vê muito lá na nossa prática é, sobretudo, os pacientes de cabeça e pescoço, né? Mas outros tipos também, que eles tendem, né, a uma alimentação muito pobre por via oral, né? Por meses. Mesmo aqueles que não são câncer de cabeça e pescoço, mas pela ansiedade da cirurgia se aproximando, eles entram em hiporexia, passam ali 15, 20 dias se alimentando muito mal, e chegam no hospital com os íons todos já depletados, né, e correndo o risco no pós-operatório de fazer uma síndrome de realimentação. Então, principalmente os pacientes com terapia interal, a gente ter esse cuidado de, na progressão da dieta, a gente fazer uma progressão, né, cautelosa e monitorando os íons, né, e também fazendo as reposições necessárias. O que a gente tem observado é que nosso serviço recebe muitos pacientes que já chegam com um risco para desenvolvimento de síndrome de realimentação, e aí ali na terapia intensiva, a gente, né, lá no Hospital São Francisco, a gente tem uma interação muito bacana com a equipe multiprofissional, então a gente sempre sinaliza, né, a gente faz a anamnese do paciente ali, sinalizando quais têm o risco para síndrome de realimentação, e o que a gente gostaria que tivesse nesses pacientes cirúrgicos, os exames de rotina com mais frequência, porque às vezes a gente sinaliza, faz a reposição lá do fósforo, o magnésio, que são os que têm, né, os mais sensíveis, ali, o fósforo, né, que vai consumindo ali naquele paciente mais rapidamente, mas aí no dia seguinte a gente já não tem aquele exame para poder ver se a reposição foi suficiente, se não foi, se a gente tem uma segurança para progredir essa dieta. Então, assim, fica aí até um apelo, né, para que vocês também da cirurgia nos ajudem nisso, né, para que tenha na rotina desses pacientes os exames, o ionograma completo desses pacientes, né, para que a gente possa acompanhar mais de perto como que está essa progressão dessa dieta, né, porque além dos sintomas gastrointestinais e tudo, para a gente poder ver também se na parte bioquímica, né, tá tudo ok, né, e agradecer mesmo a participação, né, e é isso. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Turma, eu fico muito feliz com tudo isso. O contexto hoje de uma interdisciplinaridade e de multidisciplinaridade só coloca a nossa atividade fim em êxito, né? Assim, o bem-estar do paciente, a situação daquele paciente que vai embora do hospital e que deixa para trás a doença, né? Ou que pode controlar de uma maneira diferenciada, né? Hoje em dia a medicina ela tem se estabelecido em cima de algumas doenças que são crônicas, mas que o paciente vai ficar crônico o resto da vida. E isso aumenta a sobrevida, aumenta a vida e aumenta outros contextos, né? E aí eu quero mesmo fazer com que esse estímulo exista. Como eu disse, minha experiência no Luxemburgo, vendo os residentes de cirurgia passando no tempo lá no setor de terapia nutricional foi muito importante. A minha experiência também na interface com oncológica trouxe tudo isso, e acho que assim, a gente vai inaugurar aqui essas possibilidades, né? A gente tem essa educação continuada, onde a gente tem os temas em cuidados paliativos, então logo vou pedir de novo, Clarice e Marcelo, que estejam aqui de novo, a possibilidade dos temas em cirurgia, a questão da nossa comissão virtual de tumores, que recentemente o pessoal da radioterapia já está participando mais ativamente e me ligaram com interesse de participar das aulas também, o pessoal da oncologia clínica, das subespecialidades. Lembrando que semana que vem já mais uma, com mama, né? Assim, o tema sobre mama, e aí trazer essa diversidade de cirurgia para os residentes aprenderem e entender tudo isso, né, no preparo pré, e pós-operatório.
E no trauma também, que quando a gente vir vai mudar completamente diferente, eu acho interessante sempre a gente estar com esse apelo. Muitíssimo obrigado, Clarissa, muitíssimo obrigado, Marcelo. A gente vem nessa luta aí, eu acho que esse formato vai ficar. Para mim é um prazer recebê-los, né, junto com os residentes, e que eles possam buscar em vocês também, e a gente tentar fazer com que essa ciência se aplique, né? A gente não pensar, não, esse paciente está desnutrido, está com a albumina baixa. Claro que não, poxa, vamos conversar sobre o paciente, vamos saber o que é que o paciente, o que ele come. Ah, não, o paciente não quer comer, fala, doutor fulano de tal, eu não quero comer essa sopa, quero comer uma coxinha, quero comer um prato de comida, então como que ele não quer comer? Então, essa discussão pautada nessas realidades é que fazem assim do conhecimento mais rasteiro e leigo, né, da formação mais importante nossa, porque de um acadêmico que começou a apresentar essa aula aqui hoje, para nós aqui estarmos discutindo uma situação de uma complexidade onde, né, a doutora Virginia do aparelho digestivo dando opinião, vocês da terapia nutricional, eu aqui com a oncológica e outras coisas mais, e que eu tenho certeza que os residentes vão levar isso adiante. Muitíssimo obrigado, né? E até a próxima. Eu que agradeço de novo mesmo o convite. Eu muito feliz em poder participar, de ter um momento para a gente falar de terapia nutricional e cirurgia. Aproveitar que tem a reunião com muito residente e lembrar mesmo, reforçando até que a Nubia falou agora, é interessante, porque às vezes a gente fica estigmatizado que o paciente desnutrido é aquele caquético que a gente vê se a gente não tem dúvida. Mas eu acho que o residente começar existem várias ferramentas para a gente avaliar risco nutricional. Eu acho que não é o intuito aqui ensinar para os meninos agora, mas para eles terem consciência. Assim, eu acho que o paciente com uma anamnese, você perceber que tem uma história de perda de peso, alteração de hábito alimentar, acender o sinalzinho de alerta que esse paciente precisa de um cuidado melhor, né? Precisa de um cuidado mais adequado para a gente preparar ele melhor para a cirurgia. Isso é muito importante. Eu acho que a desnutrição é um fator, e não é desnutrição só essa, né, que a gente vê, tipo, no obeso também, é um fator que talvez mais impacta aí nas complicações cirúrgicas. Então, a importância mesmo desse formato, achei muito legal esse formato da reunião, parabéns mesmo, muito obrigado pelo convite. Eu acho importante, né, parabéns, igual eu já comecei minha fala, excelente, né? As aulas também de alto nível, né? Desde a acadêmica até seus residentes. E um recado, né? Assim, o paciente obeso, ele não é um super nutrido, ele é um super mal nutrido. Ele é super nutrido do ponto de vista glicêmico, de carboidrato, mas quando a gente vê esses obesos mórbidos, eles sempre têm uma hipoglucemia. Eles sempre têm né? A gente até falaria que seria quase que um kwashiorkor. Alguns tem sobrepeso, mas tem kwashiorkor coexistindo, né? Outra coisa que chama muita atenção, né, que é uma luta minha, aí no hospital a gente até tentou colocar o cartão do peso, né? Eu continuo insistindo com isso. Hoje todo mundo tem celular, que os pacientes muito ainda eles não sabem o peso dele. Ah, não sei, doutor, meu peso. E a gente vai em muitas papeletas, né, muitos prontuários hospitalares, não faz menção ao peso. E a gente usa várias drogas, né, por quilo de peso. Então, eu acho que criar essa cultura, todo médico tem uma atenção, né, ao cuidado nutricional, ao peso do doente, né, a questão dele comer e tudo. E outra coisa também, muitas vezes, né, a gente tinha paciente no HC, que era uma briga, que o paciente comia, mas não tinha farinha. Ele ficava pé da vida, mas não estou alimentado, cadê a farinha? Aí a nutricionista ia lá e explicava que não precisava, que ele recebeu tudo, mas para ele. Então a gente também tem que, apesar do nosso conhecimento científico, a gente tem que respeitar também as crenças, né, e as vontades, né, do nosso paciente. Mas parabéns, Igor, prazer todo mundo. Adorei, Clarissa, vamos encontrar mais. Gente, terminamos aqui hoje, mais uma vez reforçando que nós não temos qualquer tipo de compromisso aqui ou conflito de interesse que não seja com a educação continuada. Os parceiros de sempre, né, o pessoal dos outros hospitais, os residentes de outros hospitais, os colegas cirurgiões, a doutora Virginia, que sempre está aí nos dando esse prestígio, o pessoal
lá do Hospital Metropolitano, pessoal do Luxemburgo, pessoal lá do São Francisco, pessoal regional de Betim, pessoal do Socor, militar, e assim vai. Os acadêmicos de todas as ligas acadêmicas e que estão rodando nos nossos hospitais hoje para poder vivenciar um pouco a realidade da cirurgia, o pessoal da equipe multi e das outras especialidades. A gente segue, semana que vem a gente tem uma aula de mama, nós estamos agora com um grupo de WhatsApp que, para eu não incomodar todo mundo, a gente vai soltar os temas e os ícones dos temas, aí fiquem à vontade. E, ao mesmo tempo, a gente pretende também, né, à medida que for passando, colocando essas aulas disponíveis no canal do YouTube. Ficamos, então, dessa forma. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Boa noite para todos. Até mais.